Gente, Legal. vamos começar conhecendo vocês. Para quem não conhece, aonde vocês se formaram, onde vocês fizeram residência. Quem começa? Doutora Andressa. Posso começar? Eu fiz faculdade de medicina em Alfenas, Minas Gerais. Depois que eu terminei a medicina, saí para trabalhar. Fiquei 3 anos trabalhando. Trabalhei com PSF, trabalhei na porta. Então, eu sei muito bem o que todo mundo... aquele receio do começo dos plantões iniciais. Passei por tudo isso. Fiquei... depois disso, me decidi qual residência eu faria. E daí, sim, descobri anestésio. Daí, depois desse período, fiz a prova de residência e fiz anestésio aqui na faculdade, na USF. Aqui em Bragança Paulista. Isso. Daí terminei anestésio, já seguindo, trabalhando fora nos plantões como anestesista. Depois de uns 3 anos como anestesista, me senti assim, falta alguma coisa, né? Essa rotina de 12 horas de plantão, que a gente vai conversar muito durante o podcast de hoje. Eu falei assim, quero uma alternativa, né? E daí sim que eu fui conhecer a subespecialidade dentro da anestesia, que é a dor. Legal. E você, Dani, você também trabalhou quando se formou? Como é que foi? Não, eu fiz medicina e residência médica lá na Unicamp. Eu decidi que eu queria anestésio já no comecinho do 6º ano. E aí eu já prestei, então eu já fui direto para a especialidade. Já foi direto. Aí já se foram 20 anos de formado. Quando eu voltei, né, para a região, eu sou de Atibaia, sou nascida aqui. Aí eu até estava grávida do meu filho, prestei concurso para o SAMU, então o SAMU, na verdade, foi meio que uma surpresa aí no meio do caminho. Nunca pensei em ser médica socorrista, mas a nossa especialidade como anestesista ajuda muito, Com né? certeza. E então já no SAMU já tô há 13 anos. Legal. Mas como anestesista mesmo, eu tô aí 20 anos de formada já, trabalhando e resolvendo problemas. Exatamente. Resolvendo problemas. E vocês deram plantões, né? A Andressa falou Sim. que deu plantão. E eu queria Sim. saber, antes de você entrar na residência, adquirir todas as técnicas, né, necessárias, uma coisa que te dava muito medo no plantão. Então, De chegar, né? Sim, assim que eu comecei a dar plantão, um dos meus primeiros plantões foi em Jundiaí. Tinha um pronto atendimento lá numa pracinha no centro e a gente ficava atendendo todas aquelas fichas, né? Aquele atendimento de 12 horas e tal. E tinha uma salinha de emergência. Quando eu entrava, passava por frente aquela salinha de emergência, dava até um gelo na barriga. De medo, falei assim, gente, de chegar a uma situação que eu não conseguisse resolver, né? O meu maior medo como plantonista no início de carreira era chegar um paciente, por exemplo, ou com rebaixamento do nível de consciência, ou convulsionando, que eu não conseguisse resolver aquela situação. Tivesse que ir pra via aérea. Exatamente. Então, assim, o meu grande medo inicial, quando eu comecei, era abordar a via aérea. No sentido assim, eu vou precisar entubar um paciente, não vou conseguir, ou não... Por mais que a gente treine durante a graduação, não é a mesma coisa que você tá ali responsável por resolver o problema. Exato. Então, a gente se sente inseguro, né? Com certeza. Eu sempre optava por dar plantão com algum colega que tivesse mais experiência do que eu e tudo. Mas a via aérea e o rebaixamento do nível de consciência sempre foi uma coisa que mexia comigo, me deixava com medo. E foi um dos motivos, né, depois ao decorrer da minha vida de plantão, que me fez pensar na anestésio como uma possibilidade. Já que eu tenho tanto medo disso, por que eu não enfrento esse medo e vou escolher a especialidade Que mais trabalha com via Que aérea? legal, né? Então Enfrentou mesmo foi mais ou menos por isso que eu escolhi. Mas, e é muito legal isso, porque assim, acho que não só o seu, mas de 99% dos recém-formados que a certeza. gente conversa, a via aérea é o primeiro medo, né, do pessoal. Sim. E quando a gente roda na anestésio, a gente vê a tranquilidade que os anestesistas manejam com o nosso maior medo, que você fica assim, meu Deus, como, né? E Dani, se você hoje, com 20 anos de experiência, fosse dar uma dica pro recém-formado, porque assim, vocês são muito calmas, na maior urgência que for ali da via aérea, o que é o mais difícil ali da via aérea, o principal erro? Vocês são preceptoras da residência, que vocês veem os residentes cometendo, ou os internos ali? Eu acho que o maior erro é
a falta de você ter uma sequência de coisas. Muitas vezes o paciente ele não chega em insuficiência respiratória plena. Você sabe que ele vai evoluir para essa insuficiência respiratória. Ou, por exemplo, é um rebaixamento de nível de consciência que você vai proteger a via aérea. Então, ele não está em insuficiência respiratória. Então, às vezes, ele não está numa emergência. Então, dá tempo de você checar o laringo, de você pré-oxigenar o paciente, o que é importantíssimo. Então, você deixar ele pré-oxigenando para que ele tenha uma reserva enquanto você está ali na tentativa de intubar, que você deixe o tubo separado, que você deixe as drogas e você... Então, eu acho que o grande erro, um grande vacilo, né, que poderia contribuir com uma intubação, um manejo de via aérea mais calma, seria isso. Seria ele, beleza, vou intubar o paciente. Vou dar tempo da gente deixar Se tudo preparar, certinho, né, se preparar, exatamente. Porque muitas vezes vai naquele, vou intubar, aí você já começa, já induz. E daí você nem separou o tubo, você nem checou, separou, você nem aí viu você fica nada. dependendo, às vezes, da enfermagem, que às vezes também é inexperiente no Sim, plantão, e aí vai buscar não sei o quê. Então, assim, organização e preparo é tudo. Tudo. E às vezes eu sinto também que quando a gente começou, lembra? Quando a gente era R1, a gente vai muito afoito querendo entubar. Que acho que entubar é o mais importante, mas é o só que detalhe. não é entubar. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Primeira coisa que você tem que fazer, manter o paciente oxigenando. Então, não deu certo a intubação? Calma. Ele é ventilável? Na maioria das vezes, o paciente é ventilável, né? A via aérea não intubo, não ventilo, é um percentual muito pequeno da estatística. Então, acalma, pré-oxigena, né, que nem a Dani falou, se for possível, né, se você estiver preparando ali, o paciente já estiver relaxado, você vai ventilar esse paciente, acomoda melhor a máscara, posiciona bem a cervical. Se ele está saturando bem, calma, dá tempo de você pensar. Né? Às vezes, no começo, a gente vai muito afoito querendo entubar, achando que vai resolver o problema, e nem sempre. Né? Uma coisa que eu sempre vejo, assim, quando eu dou plantão de preceptor da cirurgia geral, é que é exatamente esse afobamento de querer pegar o laringo e entubar. E a pré-oxigenação, isso eu tenho, assim, eu não tenho dúvida que eu aprendi isso com o anestesista. Porque, assim, eu mando o residente, falo assim, você vai pra cabeça do paciente, você vai ficar pré-oxigenando, que a maioria dos pacientes você não pode ventilar ali no pronto-socorro. Você vai ficar pré-oxigenando enquanto você vai olhar tudo. E uma das coisas que ele sempre esquece, aspirador. De ligar o aspirador. E aí eu só fico olhando. Daí eu falo, tá tudo pronto? Tá tudo pronto. Podemos começar? Podemos começar. Daí eu, aspirador. E você pensar que todo paciente da emergência, porque é diferente de uma intubação eletiva, Claro. que Sim. você avaliou o paciente no pré-operatório e você sabe que ele é uma via aérea difícil, uma via aérea Sim. fácil. No pronto-socorro, o pulo do gato é você imaginar que todo mundo é via aérea difícil. Sim. Eu não intubo no pronto-socorro, sim, a não ser que, lógico, seja uma emergência, né? Mas, assim, nessas situações que dá pra esperar... Gente, cadê o buge? Deixa o buge aqui do lado, não precisa abrir. Deixa, Deixa o lógico. buge do Uma lado. Guedel. Buge, fio guia, Guedel, Exato, que seja. exatamente. Eu acho que esse é um dos principais erros, assim, do recém-formado. E essa pré-oxigenação é sensacional, né, gente? É, Porque, não, olha, com depois certeza. que, né, no começo você não entende muito, depois que você começa a pré-oxigenar, você pode tentar uma. Aí a saturação tá lá, mantendo. Isso. Você pode ir Exato. tranquilo, aí você passa uma Exato. coisa, passa outra, passa o Guedel, passa o buge, você faz... Você vai ter uns 5 várias minutinhos coisas. ali, Vai né? ter, Dá pra tudo ser mais tirando tranquilo. pacientes Seu paciente que já que não tem problema, paciente né, Do que você respiratório. pegar um paciente que já tá saturando 80 e já ter Querer lá uma laringoscopar. tentativa E de outra, fazer dá pra aquilo, esperar né? o relaxante fazer efeito, mesmo que ele seja um Exato. relaxante Uhum. rápido, tipo uma succinilcolina, dá tempo de você respirar e esperar. O paciente vai ter a reservinha dele. Às vezes o pessoal erra nesse também, É. de você tá tão afobado que o paciente ainda nem relaxou, daí fica lá Mas fazendo essa, força. esse feeling, eu acho que a gente não tem quando a gente começa. Não, lógico que Não. não. E Não, agora, como anestesista, Eu você fala penso assim, como eu R1 de sei, anestesia, você não dei tem, né? Mas E assim, não tem ninguém na faculdade, e eu não sei nem se é também o papel da faculdade, de chegar pra você, a hora que você tá rodando na matéria de anestesia, e falar assim, ó, fica atento com o que ela tá fazendo. Porque às vezes são detalhes assim que depois que a gente tá um pouco mais velho, a gente percebe que o anestesista às vezes sai e mexe em alguma coisa. O R1 não percebeu, o interno não percebeu, mas aquele detalhe que faz a diferença, né? Eu acho que é muito importante a gente ter esses cursos, às vezes, de educação continuada para justamente
te auxiliar nesses pulos do gato. E ter algum anestesista conversando Sim. disso com você, te mostrando. Sim. Um treinamento prático, Um né? Uma treinamento vivência. prático, e acompanhar. Isso aí na faculdade, você tá no seu fim de semana livre, vai lá, vai pro centro cirúrgico, fica lá do lado do Sim. anestesista, pede pra Sim. acompanhar. Ou mesmo no pronto-socorro, acompanhar a gente mais experiente. Exato. Às vezes é um bom. detalhe de posicionamento de cabeça, alguma coisa assim. Que Coxinha, ele pega. né? Que ele coxinha. pega com alguém que é um pouquinho mais experiente. Sim. Toda cirurgia tem que entubar o paciente? Não. A gente tem várias técnicas anestésicas, né? Geralmente a gente entuba os pacientes nas anestesias gerais. E nem toda anestesia geral precisa de um tubo. Às vezes a gente usa uma máscara laríngea, por exemplo, né? Que é um outro dispositivo também que mantém ali a via aérea do paciente. Eu sou fã A gente desse consegue, dispositivo, viu? a Máscara gente também laríngea. consegue controlar a parte da via aérea ali, da respiração do paciente com a máscara laríngea. Então, as intubações geralmente são nas anestesias gerais, mas não são todos os pacientes. A gente consegue fazer anestesias de vários tipos, anestesias locorregionais. Então, às vezes o paciente vai fazer, por exemplo, uma cirurgia no pé. A gente não precisa necessariamente fazer uma anestesia geral, né? A gente pode fazer uma anestesia locorregional, pode ser no próprio pé, né? Pode ser a raquianestesia, que é super utilizada nas gestantes. As gestantes é um grande exemplo. Quanto a gente evita ao máximo fazer anestesia geral e entubar as gestantes por conta de inúmeras razões. Primeiro, a parte ventilatória da gestante é sempre pior, né? Segundo, porque você tem que fazer anestésico que geralmente passa a barreira placentária, então pode afetar o bebê e o bebê nascer anestesiado e sem respirar. Então a gente evita ao máximo. E aí a gente faz a raquianestesia, que é um bom exemplo de uma anestesia que você não precisa entubar o paciente. Tá, joia. Toda cirurgia precisa de anestesista na sala? Então já vamos com esse mito e verdade aí. E aí, precisa de anestesista na sala? Se for com local, não, né? Local Na verdade, não. Mas Idealmente sim. quando, por exemplo, vai fazer uma cirurgia de, às vezes, retirada de pinta, né? Tem algumas coisas que dá pra você fazer só com anestesia local. Da minha parte, vasectomia. Vasectomia, isso. Sim, da sua área, né? Não precisa do anestesista. Agora, a grande maioria, mesmo, né, vai fazer com sedação, o ideal é que tenha um anestesista, até por segurança do paciente, né? Sim. Como a gente disse, o anestesista vai deixar o paciente ali filezinho para o cirurgião se concentrar só naquilo. Exato. Por que ser tão rígido com jejum? O que pode acontecer se eu não fizer o jejum, se eu chegar lá e falar que eu fiz que pode jejum e não acontecer, fiz? né? O que pode dar de tão ruim aí? Duas coisas que o pessoal reclama, né? O jejum e hoje em dia, muito uso de psicoativo. O pessoal reclama muito que a gente pede para suspender em cirurgia. O que acontece? Quando você vai fazer uma cirurgia eletiva, o que é cirurgia eletiva? É uma coisa que está agendada, não é uma coisa que é uma emergência ou que vai salvar a sua vida. Então, por exemplo, eu rompi o ligamento do joelho e preciso fazer uma cirurgia do ligamento. Não é uma cirurgia de emergência. Você vai lá, vai programar e tal. Qual a importância do jejum? Toda vez que a gente vai fazer uma anestesia geral e vai ter que entubar, quando a gente tira, né, faz o relaxamento muscular, a gente tira esse reflexo de engolir, né, e de proteger a via aérea. Então, se você tiver com o estômago cheio, não tiver de jejum, o conteúdo gástrico, ele pode vir e cair dentro da via aérea. E aí dá uma pneumonite, né? Porque imagina que o conteúdo gástrico, ele tem um pH super ácido, e aí ele cai dentro do pulmão, dos alvéolos. E ele literalmente queima, né? Ele destrói, faz uma pneumonite que tem um risco de morte Tem uma alta letalidade. enorme, uma alta mortalidade. Então, a gente pede o jejum para que evite ao máximo que você tenha um problema desse. Não é maldade. Não né? é Não é maldade, maldade. não é porque a gente quer que fique passando fome. E hoje a gente tem Uma liberação maior, né, Dani? Porque sim. a Sociedade Brasileira de Anestesia, ela fez uma atualização até. Então, assim, existem algumas possibilidades que aliviam esse desconforto do paciente, né? Então, o jejum de refeição, refeição completa, tipo arroz, feijão, carne, leite, né? São 8 horas. Uma refeição leve seria um chazinho, sem resíduo, chazinho, com uma bolacha com geleia,
6 horas. Gente, refeição leve não é pão com café. Não, é Não, pão. Fique claro, né? Isso. Leite, se beber um golinho de leite já é 8 horas. Leite não é refeição leve. É considerado refeição completa, É. né? Leite materno, 4 horas. E um pouquinho de água, não é 1 nem 2 litros de água. Água, 200 ml de água, você pode tomar até 2 horas antes do 2 horas. procedimento. Então, já existe um conforto maior. É lógico que quando a gente vai orientar, a gente estende. Não come, não bebe nada, 8 horas antes do procedimento. Por quê? Para ficar de fácil compreensão para a maioria dos pacientes, Lógico. né? Sim. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Existe uns artigos mais novos, né? Eles fizeram um controle até com ultrassom para ver resíduo gástrico. Hoje em dia, a gente tem algumas fórmulas que diminuem um pouco esse desconforto de você ficar de jejum muito tempo. São fórmulas que você tem rápida liberação estomacal, né? Rápida digestão de até 2 horas. Então, o que eles fizeram? Eles dão a fórmula, tem umas só de carboidrato e umas de carboidrato e proteína. E aí, eles medem a liberação e elas Legal. funcionam como água. 2 horas já acabou. Então, aí a orientação é fazer, por exemplo, 3 horas antes da cirurgia você poderia fazer. E tem estudo até principalmente com idosos, por exemplo, que sofrem um pouco com a má nutrição, né? E aí você tem até os protocolos. Então, por exemplo, ele vai fazer uma cirurgia de fêmur amanhã. Hoje, às 11h30 da noite, ele toma 2 desse. E aí, às 5 horas da manhã, ele toma outro para poder operar às 8 da manhã. Mas isso é um hospital que tem estrutura Exato. e tem Que você passou protocolo. antes com o anestesista, o anestesista te Isso, orientou. Por isso que é importante os exatamente. nossos colegas cirurgiões pedirem. É muito pré-operatório com difícil. anestesista. E outra, né? Você tem que ter no hospital esse produto. Suporte, exato. É esse produto. Não é qualquer produto. Eu não posso pegar uma água com açúcar e jogar lá, que não é a mesma coisa. E uma coisa que é importante a gente falar, que agora tá naquela febre do Ozempic, Sim. do Manjaro. E as Isso. pessoas acham que isso não é medicação. Então, quando vai perguntar, você toma algum remédio? Não, só Não. tomo remédio pra pressão. Ou Sim. tal. Então, por favor, gente, vocês precisam. A gente fez um vídeo com a Marcela, anestesista, explicando por quê. Mas eu acho que pra quem não viu, além de voltar lá na nossa página e ver, vocês precisam explicar pro pessoal o que essas medicações, por que é importante, por que o anestesista fala pra suspender um tempo antes essa medicação, né? O Ozempic e o Mounjaro, uma das ações deles é o retardamento do esvaziamento gástrico. É por isso até que ele dá saciedade e é um dos motivos que ajuda a emagrecer. Sim. Ele demora a tirar a comida do estômago. Não, então demora é horas, dias, na verdade, né? Se eu não me engano... Tem de, Ozempic tem é de 15 a 21 dias, 21 a dias. depender da fórmula que o paciente E a está dose usando. que tá tomando, E a né? dose. Então, assim, você Exatamente. Então, imagina, precisa. você tem que parar de tomar 15 dias antes da cirurgia. Então, não é simplesmente chegar lá e falar assim, não, mas esse não faz parte do meu arsenal, né? É. Não é antihipertensivo? Esse Não, não, esse eu só tô tomando é só de aplicar, né? Não tem tranquilo, nada. Não tô tomando. Isso. Então, cuidado, gente, avisem. Por que depois de uma hack tem muita gente que tem dor de cabeça, doutora Andressa? Essa é uma pergunta muito interessante, muito comum. A gente chama de cefaleia pós-hack, né? O que acontece quando a gente faz a hack? A gente abre um buraquinho no espaço subaracnoide e aquele líquido, que é o líquor, ele pode vazar. Então, esse vazamento desse líquor faz com que eu diminua a pressão e eu faça uma tração das minhas meninges, que são as membranas que envolvem o nosso cérebro e tudo mais. E essa tração por uma diferença de pressão, porque eu perdi o líquor, faz essa dor intensa. E quais são os fatores de risco para que o paciente venha a ter essa dor de cabeça pós a hack? Pela literatura, são 3. Uma mulher jovem, agulha da hack que o colega anestesista tem usado de um calibre maior, né, que são aquelas mais larguinhas, que o buraquinho é maior, e múltiplas tentativas. Então, aquela história de que o paciente fez a hack, né, a tia, a avó, a mãe, né, fala que depois da cesárea não pode levantar a cabeça, é um conhecimento popular que foi passando de geração em geração. Pela literatura, não existe comprovação científica de que se você levantar a cabeça, você terá dor. Não. Ou porque você teria dor mesmo, ou porque sua hack foi difícil e foi muitas tentativas, ou porque eu, anestesista, usei uma agulha mais calibrosa. Então, essas são as causas da cefaleia pós-hack.
né? E hoje, antigamente, fazia muito um tratamento que a gente chama de blood pad, que a gente aspira o sangue do paciente e injeta na coluna como uma técnica de peridural, diferente da hack. Só que hoje em dia, como a gente sabe que é um sintoma autolimitado, que daqui 48, 72 horas aquele buraquinho vai fechar, aquele líquor vai parar de vazar ali, a dor de cabeça vai passar. Então, hoje em dia, opta-se por tratamentos clínicos, né? Pela boca. E evita-se ao máximo esse procedimento invasivo. Porque, como a Dani falou, tudo que a gente vai fazer, toda manipulação, Colocando outro... Sim, você tá tem um risco, né? Exato. Nada é isento de risco. Você entrou para o hospital, né? Você tem risco. Tem risco em potencial. Manipulação de medicação, manipulação, né, de sangue. Então, assim, é importante. A gente fez um caso clínico de cefaleia pós-hack e é uma coisa que a gente precisa orientar os recém-formados que estão ali no pronto-socorro ou o colega que está no pronto-socorro, que não é porque ele fez uma hack, que ele voltou com dor de cabeça, que isso é cefaleia pós-hack. E não é porque ele é cefaleia pós-hack que você vai já ligar para o anestesista e pedir para o anestesista ir lá avaliar. Existe o tratamento clínico, porque assim, a cefaleia pós-hack principalmente, me corrijam se eu estiver errado, é quando o paciente muda o decúbito. Quando ele está deitado, geralmente ele não tem essa dor. Quando ele levanta, é uma dor muito forte, que a pessoa quer arrancar a cabeça, assim, né? E por conta dessa diferença de pressão, né? Quando a gente hidratar o paciente no pronto-socorro, né, Dani e André? Sim. E não só, vou pedir para o anestesista vir aqui, mas você já hidratou o paciente? Você já fez uma analgesia para o paciente, né? Então... E às vezes orientar mesmo o paciente. Fala assim, você quer correr o risco do procedimento ou é uma dor que está sendo possível de tolerar, né? A pessoa tem condições de, vamos supor, vai ficar naquele dia de repouso, deitadinha em casa, se recuperando, né? No dia seguinte, para ver melhora, maravilha. É diferente, por exemplo, quando tá a mãe. É uma situação muito comum que a gente acaba sendo mais ativo nessa questão de fazer o blood pad e agir a puérpera. Né? Exato, porque ela não consegue ficar deitada o dia todo descansando e se recuperando e tentando. Porque ela precisa sentar, ela precisa amamentar. Então, nesses cenários, a gente acaba agindo de maneira mais precoce, né, Dani? Mas assim, a primeira opção sempre mesmo é hidratar, né? Porque à medida que você vai hidratando, produz mais líquor e aquela pressão, que é o que dá dor de cabeça, ela acaba melhorando, você vai produzir mais líquor, então você hidratar o paciente e dar analgesia, mesmo as puérperas. Mas com certeza, acho que hoje em dia fazer um blood patch seria nessa opção, né? O restante... Se eu tomar uma anestesia, eu posso não acordar nunca mais? Depende, né? Na verdade, assim, todo procedimento, ele tem um risco. Alguns muito mais que outros. Agora, se você chegar para mim e falar assim, olha, eu vou fazer uma cirurgia eletiva, sei lá, uma prótese de silicone, um paciente que não tem nenhuma doença associada, a possibilidade de ele não acordar nunca mais é mínima. Entendeu? Sim. Agora, você vai me falar que é um paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca de emergência porque rompeu um aneurisma roto. Um aneurisma. Então, assim, na verdade, ele não vai acordar nunca mais, grande. Não por conta da anestesia. Isso, ele não vai acordar por conta de um choque hemorrágico, das consequências da gravidade do que ele tá passando. Né? Desfecho cirúrgico, né? Pelo desfecho. Antigamente o pessoal cheirava éter pra dormir. Hoje a anestesia é muito mais segura. E eu acho que é importante falar, porque assim, e é um pedido meu pra vocês, por favor, produzirem conteúdo como vocês fazem e continuar produzindo conteúdo. Porque assim, tem tanta gente falando, desculpa o termo, tanta merda na internet. E assim, esses dias eu vi uma blogueira, porque eles acham assim, muita gente acha assim, não, mas vai fazer anestesia geral? Não, tem que pedir pra fazer hack. Uma mulher me solta que fez uma cirurgia plástica que durou 13, 14 horas, mas graças a Deus foi com anestesia hack. Então, assim,
calma, não é bem assim, né? Existem as indicações da anestesia. Não é porque você vai tomar anestesia geral que você tá tendo mais risco do que a anestesia rápida. E é justamente o contrário. De todas as anestesias, a que tem mais controle hemodinâmico que a gente fala é a anestesia geral. É a mais Tanto segura é que, por exemplo, uma cirurgia cardíaca é obrigatório que você faça com anestesia geral. Não tem como eu fazer uma hack, né? Então, assim, o paciente, né? Se a gente for pensar na gravidade, qual um paciente mais grave que a gente tem, né? Um paciente com uma cirurgia cardíaca, ele vai entrar em circulação extracorpórea, bem complexo e tal. Qual a anestesia que a gente vai fazer? Anestesia geral, portanto, é a mais segura. Então, assim, vai depender muito do cenário ao que o paciente, né, tiver, qual o procedimento que ele vai realizar e tudo isso. E aí que entra, né, os bons profissionais, seja do cirurgião que preparou e pediu os exames adequadamente, do próprio anestesista, né, de fazer uma visita pré-anestésica legal e se precaver para que a gente evite qualquer intercorrência. Que você faça, por exemplo, principalmente cirurgia plástica, dentro de um hospital, com boas condições. Suporte, né, com Dani? suporte, entendeu? Mas a anestesia, ela vai ser o mais segura possível de acordo com se você tem bons profissionais. Então, desde da preparação do paciente, né, para a cirurgia, até a infraestrutura da onde você tá, né?